Gente, boa tarde, tudo bem? Eu ia fazer um pouquinho uma introdução sobre esse festival, do qual eu tanto me orgulho de participar, mas pelo que eu soube, vocês já estão aqui há um tempo, participando de tudo que está rolando. De qualquer forma, eu queria contextualizar a missão, a vocação do Menos 30 Fest, esse festival que olha tanto para a inovação, olha tanto para frente, sempre com o olhar do empreender, né? E por isso a gente olha muito para os jovens, mas eu vejo que aqui tem gente de todas as idades, o que é muito importante, porque para a gente inovar, para a gente pensar no futuro, tem que ser com todo mundo junto, né? E eu acho que os repertórios diferentes de cada um também agregam muito para essa conversa de hoje. Eu vou mediar aqui uma conversa que vai discutir as bolhas no meio digital, mas claro que a gente também vai se voltar para as bolhas aqui de fora. E aqui eu acho que a gente tem a reunião de várias bolhas diferentes, né? Pessoas que vêm de lugares diferentes, que moram e vivem em realidades diferentes, que têm gostos diferentes, que pensam diferentes. É sobre isso que a gente quer falar aqui. A gente quer propor, estourar essas bolhas aqui dentro, né? Aqui nesse espaço, lá fora e principalmente nas redes sociais. Por quê? O que isso tem a ver com empreender? Para empreender, a gente precisa ter repertório, conhecer realidades diferentes, ampliar o olhar sobre as coisas, sobre valores que a gente acha que já têm sedimentados, aprender a conviver mais com quem pensa diferente, valorizar as diferenças. E as bolhas, em muitos casos, têm limitado isso. Isso limita o olhar de quem quer empreender e inovar. Então, hoje, o Menos 30 Fest está olhando para o futuro, só que, na verdade, quem vai me ajudar a discutir isso é quem entende do assunto. Eu estou aqui para aprender também como vocês. Então, para isso, eu vou chamar aqui a nosso grupo devidamente curado, escolhido a dedo. Eu vou chamar primeiro, deixa eu separar aqui o nome de todo mundo, para eu não errar também. Espera aí. Primeiro, eu chamo Cristiano Borges, ele é analista de segurança da informação, que é da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, professor da Faculdade Alcides Maia e palestrante da Copérnicos Soluções Educacionais. Cristiano, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou chamar agora a Mariana Campanati, ela é empreendedora, pode inspirar muito vocês aqui, do Imagina, ela vai contar daqui a pouquinho o que é. E há 6 anos a Mari trabalha para impulsionar movimentos de transformações positivas. É mãe, publicitária e também se dedica ao Magic Minas, um coletivo muito legal de basquete que ocupa espaços públicos aqui em São Paulo. Para fechar o nosso time de hoje aqui nesse debate, Pedro Lenhart, que é pesquisador, especialista em rede social e ciência de dados. Bem-vindo todos. A gente bateu um papo essa semana por telefone, eu fiquei ainda mais instigada e curiosa para ouvi-los. Eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva, e quando eu falo uma conversa, é uma conversa mesmo. A gente conta com a participação de vocês. Vocês sabem, né, que dá para mandar pergunta por papeizinhos que estão sendo distribuídos aí para vocês. Desde já, a porta está aberta para essa conversa, mandem as suas perguntas. Eu vou começar aqui numa rodada básica, queria que vocês contassem um pouquinho a experiência de cada um de vocês com a rede social, com esse mundo digital e com essas bolhas que crescem cada vez mais, principalmente num ambiente como esse que a gente vive no Brasil hoje, por exemplo. Então, eu vou começar com o Pedro. Ele tem a missão mais difícil, pessoal, que é explicar o que são as bolhas, o que é o tal do algoritmo. A gente fala tanto essa palavra, mas eu acho que pouca gente entende, de fato, o que é o algoritmo, como ele funciona, e como a gente, sem perceber, vai dando ferramentas, através do nosso próprio comportamento na rede, para que essa bolha cresça cada vez mais e nos limite cada vez mais no que diz respeito à chance de conhecer espaços e pessoas diferentes da gente. Então, Pedro, o que é o algoritmo? O que é uma bolha? A resposta mais fácil é eu falar que eu não sei. A gente está aprendendo sobre isso. O algoritmo, na verdade, é uma série de comandos, né, de alguma plataforma digital que, em termos práticos, no Facebook ou no Google, ela serve para organizar as informações, porque imagina a sua rede social, você é amigo de 1000 pessoas, você vai ver as informações das 1000 pessoas desorganizadas? Não. Então, o que o Facebook, ou o Twitter, ou o Google faz, é, de certa forma, selecionar as informações que ele adivinha ou acha que fazem mais sentido para você, de acordo com informações que ele tem sobre você, sobre o usuário.
Então, informações sobre os cliques que ele dá, ou informações de localização, uma série de informações sociodemográficas ou de comportamento humano que, de certa forma, organiza que tipo de conteúdo o usuário pode estar mais apto a querer consumir. E isso, de certa forma, com isso emerge a questão das bolhas. Então, tem um conceito que é interessante de echo chamber, né, uma câmera de eco, que a gente acaba vendo mais informações sobre aquilo que a gente mais gosta. Então, tem aquele outro conceito que o Cristiano vai trazer de confirmation bias, né, viés de confirmação, que a gente acaba vendo mais informações com que a gente mais concorda. E aí nascem as bolhas. Eu, particularmente, quando tive essa primeira conversa com eles por telefone, se chegou a essa expressão, né, viés de confirmação. Alguém já ouviu falar disso aqui? Como eu, acho que a maioria das pessoas não sabe o que é isso e tem tudo a ver com bolha social, seja aqui fora ou também lá dentro das redes, né, Cristiano? Explica melhor o que é isso. O viés da confirmação, ele é... Bom, eu venho de uma família, minha irmã é pedagoga, né, e tenho uma outra irmã que também é psicóloga. Então, se tratou muito essa questão numa conversa sobre o viés da confirmação. Basicamente, o viés da confirmação é um modelo no qual nós, numa conversa, nós costumamos, geralmente, reafirmar aquilo que a gente já conhece. Ou seja, a gente não se desarma, né? A gente está no meio de uma conversa e a gente, ao invés de parar e pensar sobre aquele determinado assunto, a gente está tentando enxergar aquele assunto de forma a confirmar o que eu já sei, a confirmar tudo aquilo que eu já conheço. A gente pode fazer uma analogia meio grotesca, mas como colocar um óculos rosa, por exemplo. Não importa o que chegar para mim, tudo vai ser um tom de rosa. Eu só estou tendendo a confirmar aquilo no que eu acredito. E isso, claro, dá muita vazão para preconceitos, né, para diversos tipos de conhecimento que a gente já possui e que a gente só está, na verdade, reafirmando. Qual é o grande problema disso? E onde é que se encaixa o viés da confirmação quando a gente fala em bolhas? Uma vez que a gente só está recebendo um determinado tipo de informação, né, a gente está numa bolha, só estou recebendo a informação que me agrada, eu só estou reafirmando o meu conceito, o meu viés da confirmação. Eu não estou enxergando o diferente, eu não estou enxergando o outro lado. E se vocês procurarem sobre as consequências do viés da confirmação, me interrompe se eu estiver me expandindo aqui demais, tá? Manda ver. Se vocês procurarem as consequências do viés da confirmação, o primeiro item que vai aparecer para vocês é polarização. Ou seja, a partir do momento que eu não olho para o lado, que tudo que eu faço reafirma aquilo que eu já sei, reafirma aquilo que eu já conheço, ou no que eu acredito, só está reforçando a questão da polarização. Ou seja, eu tenho o meu conhecimento e não importa o que tu diga para mim, eu vou pegar o que tu me disse e fazer com que aquilo se encaixe no que eu já conheço, de forma que aquilo seja mais confortável para mim. Então, a principal consequência é a polarização, e, poxa, falar em polarização nesse momento político que a gente está vivendo é muito, né? Muita coisa. Todo mundo, acredito que todos vocês já tenham perdido um familiar nessas últimas eleições que saiu do grupo WhatsApp, né? Sim, não, amigos, enfim. Acho que todo mundo viveu um pouco isso, continua vivendo. Mário, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, ainda nesse olhar da polarização e de como a gente já vai para uma discussão hoje, inclusive dentro e fora das redes, já com uma ideia muito certa de determinado assunto e quase sempre com pouca disposição para ouvir o contraditório, para ouvir quem pensa diferente. Isso cria uma limitação enorme de ganho, né, de conhecimento, de um modo geral. E aí a Mari comentou comigo recentemente sobre a questão da visão única, né, da história única, de um olhar único sobre determinado assunto, dos riscos, do perigo que isso traz, inclusive para a nossa convivência em sociedade, quiçá para quem quer empreender, criar um novo negócio, inovar e trazer soluções que, inclusive, tenham impacto social, além de gerarem dinheiro, né? Oi, gente, tudo bom? Tem um vídeo da Chimamanda, né, que é uma nigeriana, que ficou super famoso, que é maravilhoso, que ela fala do perigo das histórias únicas, porque nesse lugar do viés da confirmação, você vai escutando histórias que estão sempre do mesmo lugar, e isso te dá uma visão enviesada e preconceituosa e você não consegue desconstruir. Aí você aprisiona a pessoa nessa imagem. E para a pessoa sair dessa imagem é muito difícil. Eu começo empreendendo, entendendo que as histórias únicas são perigosas, mas as histórias também podem libertar a pessoa a partir do momento que você começa a trazer outras informações.
Então, um exemplo que ela dá no vídeo dela, por exemplo, é que ela, na infância, só lia histórias e contos ingleses. O sonho dela era tomar ginger ale e ver o Natal com neve, sendo que na Nigéria eles nunca falam do clima, porque é sempre sol e está sempre lindo. E como as histórias que chegavam da Nigéria para ela eram histórias sempre muito duras, então as pessoas já olhavam para ela com um olhar de pena. Só que era também muito rico, né? Então começo empreendendo o Imagina, viajando os 27 estados do Brasil, documentando histórias de pessoas que estão promovendo transformações sociais, acreditando nesse poder das histórias de quebrar estereótipos, romper barreiras que a gente cria sem querer. As pessoas, elas, através dos impactos que ela tem ao longo da vida, às vezes nem é por mal, mas ela está reproduzindo um sistema que oprime outras pessoas, e a gente precisa ter essa disponibilidade para começar a desconstruir. Então, venho trabalhando mais ou menos nesse lugar. Bom, vamos tentar visualizar aqui, então, um pouco essas tais bolhas no mundo digital. O Paulo trouxe para a gente o Pedro trouxe para a gente, perdão, duas artes mostrando como é que essas bolhas se dão, de fato. Um desenho, material físico delas está aqui atrás da gente. Pedro, vamos dar uma olhadinha, vamos visualizar o que está acontecendo aí neste momento. O que está acontecendo aqui é uma ferramenta que, depois eu vou passar o nome dela, mas que eu coletei dados do meu Facebook pessoal, e cada bolinha dessas é um amigo meu. O que acontece aqui? Essa ferramenta, ela buscou por todas as páginas, né, que meus amigos e eu seguimos e acompanhamos, e eles têm já uma categorização de que tipo de página dos Estados Unidos, né, é mais de ou esquerda, ou de direita, ou liberal, conservador, mas fez algum tipo de categorização ideológica. E o que acontece aqui? Mostra que a grande maior parte dos meus amigos que eu mais interajo, eles gostam das mesmas páginas que eu. Então, tem um pequeno grupo lá que vê outros tipos de material, mais conservadores, que é um material que eu acompanho menos. Então, eu tenho menos amigos que também eu interajo, que pensam assim. Isso é uma visualização que mostra o quê? A minha bolha. Eu interajo mais com essas bolinhas maiores que gostam das mesmas páginas que eu. Isso eu tendo uma noção de que existem bolhas, acredito num papel de fazer essa certa mediação numa polarização. Então, uma vez que existem bolhas e que existem mais do que um lado, eu tento sempre acompanhar todos os lados e, de certa forma, tentar fazer uma mediação. O que eu vejo aqui eu não consigo, mesmo sabendo disso. Mesmo tentando. Mesmo tentando. Mesmo tentando. É isso. Isso é no Facebook. Agora a gente vai ter uma arte que mostra no Twitter, não é isso? Isso é um estudo do MIT que mostra o quê? É um efeito da polarização das bolhas, né, nas redes sociais, e como elas não geram, mas elas fortalecem a polarização. Aqui é sobre política dos Estados Unidos. Então, cada bolinha dessas é um perfil no Twitter, cada cor dessa é uma comunidade que interage mais entre si e que a informação fica dentro daquela bolha. A gente vai ver o que é cada uma delas. Eu acho que tem o próximo slide ou não? Acho que não. Tem. Então, aqui a gente pode ir passando rapidinho, mas aqui é uma bolha que é contra o Trump. A gente faz isso aqui também no Brasil, eu preferi não trazer para não criar um debate mais polêmico, mas olha como aqui é uma bolha que pensa de um jeito e tem uma certa... Naturalmente, o outro lado vai ser o que pensa ao contrário, mas existe um déficit de mediação. Assim, tem pouca gente fazendo essa transição de informação e de troca de pensamento entre um lado e outro. A gente pode ir passando. Aqui são os progressistas nos Estados Unidos, jornalismo independente, Partido Democrata. Bom, vocês conseguem. Aqui sim tem um centro, um jornalismo mais tradicional, né? O outro partido, um outro tipo de mídia, e o pessoal que apoia o Trump. Então, a gente vê que não existe uma certa troca de ideias e construção de ideias, porque existem essas bolhas. No Brasil, é muito semelhante. Agora, o que a gente faz diante disso, né? Qual que é a responsabilidade nossa, como internauta, como consumidor de conteúdo e gerador de conteúdo numa plataforma digital? Qual é a responsabilidade das empresas, como o Facebook, como o Twitter,
como é que esse algoritmo poderia ser um cara que se baseasse menos nesse critério de relevância, de afinidade? Imaginem se a gente tivesse um algoritmo que cria ali um filtro a partir de opiniões contraditórias ou contrárias à sua. Como é que será que seria esse mapa que o Pedro trouxe agora, né, Cristiano? Seria bastante diferente. Por que isso não acontece? A única colocação que eu tenho, uma das que eu tenho sobre isso é que os algoritmos eles não são transparentes. A gente não consegue entender, nem com algum tipo de profundidade, como ele funciona. A gente tem alguma noção de que, se eu interajo mais com esse tipo de página ou com esse amigo meu, ele vai aparecer um pouco mais. Mas quanto eu preciso interagir? E como eu faço para descobrir outro tipo de material? Então, é isso. Acho que as plataformas elas têm um papel crucial nesse sentido, mas a gente também tem. Então, a gente pode fazer algo até certo ponto e as plataformas devem fazer algo até certo ponto, mas aí a gente entra num debate sobre regulação, que hoje em dia elas são autorreguladas, né? Não existe muito um debate forte sobre como o Estado ou como a sociedade pode fazer uma certa forma de pressão ou uma conversa sobre como a gente deve mudar isso para o bem. Transparência, não há transparência, a gente está ali trocando ideia, trocando conteúdo nas redes, não faz ideia de como aquilo tudo está sendo lido e de que forma isso impacta o que aparece na sua timeline. Quer dizer, como a gente pode exigir mais transparência? Existe um debate sólido em relação a isso acontecendo no mundo de alguma forma, e do qual a gente pode participar, Pedro? É um debate incipiente, ele existe, ele é forte, mas ele está começando. O que acontece é que as ferramentas vêm fazendo cada vez mais alguns tipos de mecanismo e começando a conversar sobre isso e entender que isso não é um debate apenas sobre a ferramenta em si, mas é um debate que ele reflete na sociedade, no debate público. Então, eles têm um papel social, sim, para conversar sobre isso, e eles têm feito isso mais. Mas ainda é um ciclo muito restrito que pensa e debate sobre isso e, de certa forma, faz algum tipo de advocacy ou pressão. Ainda a gente está começando. Acho que esse é um fórum que ajuda nesse sentido. Mas há iniciativas de sucesso acontecendo dentro das próprias redes para que essas bolhas sejam estouradas ou que as pessoas, pelo menos, passem a refletir um pouco mais sobre isso. E a Mari tem umas experiências bem legais para dividir com a gente. Mari. Acho que sobre isso também tem um negócio que a gente lê e ouvir coisas que a gente já acredita é muito confortável. É mais fácil, também, tipo... É um lugar que te deixa numa zona de conforto, né? Então, tem que ter uma intenção e uma vontade de querer sair. Acho que o debate também ele vai estar num lugar menor, assim, porque tá tudo bem também para algumas pessoas, né? E achando que o mundo reflete o que elas pensam e que é isso mesmo, e a gente vê emergindo... E para a plataforma também é bom, ela quer que as pessoas fiquem mais lá. Então, para as pessoas ficarem mais lá, elas têm que estar curtindo. Tem que ser gostoso, né? Exato. Tem que ser um sofá confortável. Eu não quero chegar lá para, tipo, sair de lá com algum incômodo, exatamente. Então, hoje, o que eu entendo, né? Como que a gente começa a estourar essas bolhas, assim? O primeiro passo é achar que isso não é normal. Então, se de alguma forma se indignar ou se perceber parte de que você está muito em si mesmado, né? Tudo que você fala, todo mundo concorda, ninguém questiona nada. Então, perceber que isso não é natural, não é uma coisa... Bom. Não é bom, isso paralisa a gente, isso não leva a gente para um lugar novo, né? A gente fica meio que... Então, esse se perceber... depois se afetar, se relacionar, querer entender então o outro lado e aí começar de repente começar a cobrar isso da plataforma, já que somos clientes, então estamos lá, os nossos dados estão lá, como que a gente cobra isso de alguma forma mais firme e também fora, né? Tipo, não só no meio digital, mas se propor a ir para outros lugares. Que bolha que você quer estourar, né? Quais bolhas você está pertencendo e quais você está começando a querer penetrar. Então, quem que pode ser uma interface para você chegar nesses outros lugares? Para então começar a ser ponte. Nessas histórias que eu estou focando. Quem são essas pessoas que já se indignaram, já perceberam um outro lugar e estão se propondo a ser esse caminho do meio entre pessoas que talvez ainda estejam muito em si mesmadas e as pessoas que já conseguem começar a penetrar. Aí eu trago alguns exemplos, né? Um exemplo de pessoa ponte. Agora o meu projeto atual tem falado muito desse negócio de pessoas ponte. Quem são as pessoas ponte entre realidades diferentes e entre presente e futuro, que já estão, de alguma forma, trazendo um futuro mais próximo, que é o Imagine 2030. Então, um exemplo que eu vou dar de uma amiga que é da Júlia, do Fast Food da Política, ela está, de alguma forma, entendendo
a bolha do sistema político, então como as regras são feitas, como as pessoas se relacionam, como você consegue intervir, e está gamificando esse sistema em jogos carteado, coisa que qualquer pessoa joga. Ela está servindo de ponte para estourar, por exemplo, o que é essa bolha política, que é muito difícil intervir. Eu, pessoa do interior que sou, olho aquelas pessoas que não me representam, que eu não estou lá sendo representada, e penso, nunca vou conseguir, de alguma forma, influenciar a política como ela é feita, mas a Júlia está meio que estourando essa bolha e decodificando, é um exemplo que eu trago. Daqui a pouquinho a gente vai exibir 2 vídeos da Mari, um deles fala exatamente sobre isso, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Antes, o Cristiano também trouxe um material a partir de uma experiência pessoal que ele mesmo teve, que mostrou como é que essa bolha foi modificada com a chegada de novos amigos. Na verdade, assim, antes eu gostaria de fazer 2 observações. Uma observação que eu esqueci de fazer no início, quando tu fizeste a tua fala, que tu abriste, e a Mari falou uma coisa agora que é fundamental. A gente está num evento de empreendedorismo, né? Quantos eventos de empreendedorismo vocês já foram onde não se falou a expressão saiam da sua zona de conforto? Saiam da sua zona de conforto, porque no final das contas é isso. Ficar preso às bolhas é isso, é estar na sua zona de conforto, é receber só o tipo de informação que me agrada. Eu vou fazer um parênteses breve sobre isso. Uma prática que eu tenho feito que é chata um pouco para mim, assim, estou no Facebook, quando eu vejo uma opinião política, uma posição que eu discordo diametralmente, o que naturalmente eu tenho vontade de fazer assim, vou deixar de seguir essa pessoa, eu não quero ver isso. E aí eu comecei eu vou deixar ela ali, porque eu tenho que entender mais como ela pensa. Não necessariamente ir lá e falar, eu acho que você está errado, mas eu estou começando a sofrer um pouco mais e vou deixar, e vou ver todo mundo, mesmo que eu não concorde. Tenho começado a entender um pouco mais o que é o outro lado. É assim que a gente começa, E é chatinho, mas eu acho que vale a pena tentar. É irritante, né? Às vezes é irritante, assim, às vezes. Mas, enfim, a segunda observação que eu ia fazer, a gente pode voltar um pouquinho no slide do Pedro? Não, pode ser esse. Agora sim, tu pode colocar no meu slide. Eu só queria dizer assim, eu usei Excel, tá? Então, só que o segundo recado é que eu estou rompendo relações com o Pedro nesse exato momento. Tá? Não, estou brincando. Gente, assim, o que eu fiz? Uma semana antes das eleições, como eu estava percebendo essa questão, e eu já tinha o convite para participar aqui, o que eu fiz? Eu comecei a coletar, eu tenho 1.267 amigos no Facebook, tá? Então, eu comecei... Bom, 1.267, se eu pegasse durante uma semana, se eu pegasse 181 postagens por dia, a minha ideia era tentar identificar a minha bolha, ou seja, o que o Facebook está me mostrando. Antes de eu falar sobre o meu experimento pessoal, eu sou, como a Aline comentou, sou professor, tá? Então, só assim, eu dou aula num curso de redes de computadores, então só para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente fala em redes de computadores, existem outros tipos, tá? Mas os principais tipos de comunicação que a gente tem, primeiro, é a comunicação chamada unicast, ou seja, estou aqui conversando com a Mari, de 1 para 1. Uma pessoa conversando com uma pessoa. Depois eu tenho uma comunicação chamada de multicast. Eu estou falando só para o grupo da esquerda. Estou falando só para essas pessoas. Todas as outras eu estou ignorando. Então eu estou falando para esse grupo. Depois existe uma comunicação chamada de broadcast, ou seja, eu estou falando para todos. Ok? E isso é muito importante nesse momento. Então, o que eu fiz? Não. Qual é a provocação que eu quero fazer para vocês? Quando vocês colocam uma informação numa rede social, que tipo de comunicação vocês estão utilizando? Quem acha que está fazendo uma comunicação unicast, levanta a mão. Unicast não, né? Vocês esperam estar alcançando o maior número de pessoas. Mas quem acha que está fazendo uma comunicação multicast, levanta a mão. Broadcast. Não, a maioria não participou, gente. Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. A maioria não se comunicou. Eu vou ficar aqui até vocês participarem. Vamos lá. Professor. Oi? Tem professor. Né? Vamos de novo. Unicast eu já descartei, tá? São 2 opções. Multicast. Broadcast. E era mais ou menos isso que eu estava tentando buscar, né? O que ocorreu? Durante uma semana, dos 1.267 amigos que eu tenho no Facebook, isso aqui foi o que ele me mostrou. 31% deles. Ou seja, existe um universo de 69% de amizades que eu tenho no Facebook que eu não sei o que essas pessoas estão pensando.
Claro, isso não é uma coisa, em algum momento, eventualmente, eles vão aparecer para mim. Mas durante uma semana não apareceram. Tu pode passar para o próximo slide? Aí, quando eu comecei a categorizar, quando eu comecei a olhar, eu peguei 181 postagens por dia. Quando eu comecei a categorizar essas postagens, aí então tinha lá fotos em geral, né? O pessoal colocou uma foto no colégio, enfim, uma viagem. Selfies, né? Quem nunca? Me julguem. Marketing patrocinado, né? Então, vejam, só perdeu para a política, tá? O marketing patrocinado do Facebook, 13%, ou seja, foi o índice que mais apareceu depois da política. Tem outras categorias ali, pensamentos gerais, né? Sempre tem, e mensagens edificantes, eu coloquei ali também, sempre tem uma pessoa, né, tentando salvar a nossa alma. O legal, assim, ó, desses 37% de mensagens políticas que eu peguei no Facebook, aí sim, pode passar. Gente, antes de eu começar o experimento, eu excluí 2 pessoas do meu Facebook, da visão política A. Por quê? Eu excluí 2 pessoas. Para ver se ele ia ter algum tipo de interferência no que ia ser me mostrado. Então, a visão política A, que foi daquelas 2 pessoas que eu excluí, e não me arrependo, de novo, me julguem, que foram daquelas 2 pessoas que eu excluí, ele me mostrou 20% apenas. As pessoas que tinham a mesma visão política que a minha representam 74%. E isso é o que a gente chama de bolha. Ele só está reforçando o meu ponto de vista. Imagina isso acontecer no mundo, não vou dizer mundo real, no mundo offline, né? Ou seja, alguém chegar para vocês e dizer assim, olha, a partir desse momento, vocês só vão enxergar aquelas 2 constelações ali. Constelação de Órion e a constelação de... E aí que a gente vê que o cara é de exatas, né? Alguém me dá uma constelação rápido? Não? A constelação X e a constelação Y. Tá? Imagina alguém chegar para vocês e dizer assim, não, vocês só vão enxergar a constelação X e a constelação Y. Cara, mas existe um céu cheio de estrelas aqui. Não, mas é relevante para vocês enxergarem a X e a Y. O meu algoritmo decidiu que é relevante para vocês enxergar a X e a Y. Então, é isso que a gente fala em relação a bolhas. Notem, o problema, 2 problemas. Primeiro, a gente não define quem entra e quem sai. Algum algoritmo define isso para a gente. Segundo, eu não estou enxergando todo um céu de estrelas. Eu só estou enxergando a constelação X e Y. Agora, Cristiano, antes de todo mundo ficar desesperado aqui, como eu fiquei quando eu vi esse experimento seu, como é que a gente faz? Como nós, pessoas aqui que não possuem o conhecimento que você tem, inclusive técnico do assunto, existem ferramentas, maneiras de nós, individualmente, cada um com a sua rede social, dar uma volta na bolha e tentar furá-la, ou não permitir que ela, que ela cresça tanto? Sim, sim. O que eu diria, assim? Eu diria 3 aspectos. Primeiro, a primeira coisa nós, né? Nós saímos da nossa zona de conforto, como eu tinha comentado anteriormente. Ou seja, a primeira coisa é a gente querer sair. Ou apenas saber que a gente está na zona de conforto. Ou, exatamente. Exatamente. Isso, ou saber, né? que nós estamos. O segundo aspecto, ferramentas. Sim, gente, ferramentas vêm e vão. Hoje a melhor ferramenta para anonimizar a tua conexão é uma, amanhã é outra. Eu consigo fazer buscas com o DuckDuckGo, por exemplo, que não ele é semelhante ao Google, mas ele preserva a tua privacidade. Mas, de novo, ferramenta vem e vai, gente. A gente vai estar sempre trocando de ferramenta em algum momento. Né? Porque ferramentas para fazer esse tipo de coisa existem aos montes. Navegar sem estar logado, limpar cookies ao sair do navegador. Ou seja, mas vocês notam que a gente parece estar sempre chovendo no molhado? Ou seja, e aí entra a terceira questão, não é o ideal, no meu entendimento, não é que a gente fique buscando ferramentas para furar a bolha. O ideal é que a bolha não exista. Ou que, se ela exista, a gente consiga ter um controle maior sobre a bolha. Eu acho que esse é o ponto, até porque no offline, né, eu não consigo fazer muito a distinção de o mundo digital, é a mesma coisa. Perfeito. Assim, o que acontece lá, acontece aqui. E a gente, no offline, antes da internet, existem bolhas. O nosso ciclo de amizade é, de certa forma, preponderante, quem a gente concorda, quem a gente pensa, de certa forma, parecido, óbvio que não todo mundo. Então, essa bolha, ela existia, ela vai continuar existindo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que ela está crescendo de uma forma muito
exacerbada, não existem mecanismos claros para a gente, entender, mudar. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco não em ferramentas, como você estava falando, mas em práticas. Tem algumas práticas que podem ajudar a gente. Uma é que a gente tem que lembrar que as bolhas existem nas redes sociais, elas têm impactos na agenda pública, na discussão democrática, né, e cívica. Então, um exemplo é a gente não excluir todo mundo que a gente não gosta. Se você estiver afim e sabe que está numa bolha, para pelo menos perceber qual que é o outro lado, ou os outros lados. Uma outra prática que funciona, que não necessariamente é uma ferramenta, mas se eu gosto deste tipo de conteúdo na minha linha do tempo do Facebook, por exemplo, eu interajo mais com esse tipo de conteúdo. Quanto eu tenho que interagir, não sei, isso muda e vai continuar mudando, como você falou. Esse algoritmo ele não é transparente e não acho que vai ser num espaço curto de tempo, mas que a gente faça os nossos testes a ver. Assim, se eu começar a interagir mais com essa pessoa, eu acho que ela vai começar a aparecer mais. Então, a gente está consciente de que a bolha existe, a gente tem pouco poder sobre o tipo de informação que a gente consome, a não ser que a gente fique lá cutucando, tentando mexer isso, lendo sobre isso e tudo mais. Mesma coisa no Google também. Assim, o que eu busco no Google sobre um termo, se vocês buscarem, a busca pode vir diferente, pode ter uma ordem diferente. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa que faz sentido pelas plataformas do jeito que elas são propostas. Eu acho que o que a gente pode esperar ou lutar para é cobrar uma certa forma de controle nessa personalização. Eu quero ver mais conteúdo do outro lado, eu quero ver menos. Isso é algo que é factível, eu acho que é algo que já está tendo algum tipo de debate interno nas plataformas, e isso poderia, de certa forma, ajudar. Agora, como a gente pode criar uma relação com as bolhas, as limitações que essas bolhas trazem, e o interesse de empreender, o interesse de se posicionar como marca, ou o interesse de inovar em determinado negócio, descobrir um nicho novo, ou muitas vezes descobrir o potencial de expansão daquele negócio através de consumidores diferentes, posicionamento de marca, geração de conteúdo daquela marca. Qual a relação de tudo que a gente está dizendo aqui com o empreender, né? O criar um negócio, que é algo que está tão dentro da energia, principalmente dos jovens brasileiros, né? A grande parte deles quer empreender, e não só isso, vai além do dinheiro, né? Tem que ter sentido. Né? Aquela ação empreendedora tem que fazer algum sentido, e se ela tiver um impacto realmente na sociedade, melhor ainda. Isso tem tudo a ver com o comportamento humano, com conhecer realidades diferentes. Né? Acho que sobre esse ponto, assim, esse negócio de estar ensimesmado é esse risco que a gente vive correndo, né? De achar que o que a gente acha, que a gente vê, é isso que as pessoas precisam. Então, tipo, abrir um canal de diálogo com as pessoas com as quais você quer trabalhar já por si só é muito rico. Então, por exemplo, vou empreender, aí você já vai dar um nome super high-tech para o seu negócio, e só 3% das pessoas leem inglês no Brasil. Quer dizer, você está disposto a não falar com 97% das pessoas? Porque, eu entendo, achei que esse nome é hypado, e aí você já não está falando. Então, esse negócio de se afetar, né, de estar disponível a conhecer realidades distintas, saber que você não está falando com você mesmo, e se você está, você vai ter um mercado super nichado, reforçando essa bolha, de repente reproduzindo um sistema que não é necessariamente, ele pode até estar com uma intenção de construir um mundo melhor, mas sem querer reproduzindo alguma opressão, porque não se afetou com o que é diferente. Acho que é um primeiro caminho, assim. E aí, na minha opinião, é fora do meio digital. Eu também tenho muita dificuldade em entender como que essas discussões... Só que fora do meio digital é quando a gente tem, nesses pequenos encontros, toda a subjetividade que tem num encontro, que não é só o que você está escrevendo e aquele conteúdo que está sendo passado e sendo lido por muita gente, de repente recebendo respostas de robôs, né? Porque a gente se engaja em discussão com robô, que é muito triste, mas a gente faz isso com frequência. Então, se você não conhece a pessoa que está respondendo, gente, provavelmente deve ser um robô. Então, fora, e nessa subjetividade de entender, de se afetar, de isso falar com o coração e não só com a cabeça, acho que é um primeiro passo para você entender que empreender não é necessariamente falar com as pessoas que são iguais a você, e tem muito mais oportunidade, assim. Descobrir novos mundos, né? Onde, de repente, há a demanda por um serviço
que de repente é o que você está exatamente pensando naquele momento, você nem sabe para quem vai vender aquilo, mas tem um grupo ali querendo aquilo que você está querendo produzir, né? Só que você não conhece. E, inclusive, pessoal, assim, claro, de repente muitos podem ter descoberto esse tema hoje, mas bolhas é um assunto que já vem sendo discutido desde 2011, né, de 2011 para cá. Então, até, de repente, próprias formas de tratar as suas bolhas, formas de reconhecer as suas bolhas, possa vir a ser em algo a ser investido, né? Um empreendimento, usando uma forma bem geral do termo, né? Ou seja, empreender na busca por alguma solução nesse sentido, que é uma coisa rara de se encontrar. Como a pergunta que foi feita anteriormente, que ferramentas a gente pode utilizar? As ferramentas que nós temos aí, o objetivo delas não é tratar das bolhas especificamente, é mais tratar da privacidade do usuário. Então, alguma coisa nesse sentido, que com esse viés, também poderia ser uma situação empreendedora. Colaborando com isso, por exemplo, quando querer empreender socialmente é um pouco você ver os problemas, entender como que um negócio poderia ajudar a endereçar esse que é um problema social, não é necessariamente só um problema de tornar a sua vida mais confortável, mas isso impacta toda uma comunidade. Então, por exemplo, eu ajudei uma menina num projeto que ela queria dar mais visibilidade para a comunidade trans, que ela entendia que ela é de Pernambuco, isso era muito relevante, porque ela estava numa comunidade que tinha algumas mulheres trans e desenhou uma solução para o problema, sem ter ido conversar com a própria comunidade. Então, aí quando ela foi, ela percebeu que as oportunidades eram muito maiores do que a plataforma que ela estava desenhando, por ter reconhecido que era um problema a representatividade da comunidade trans na faculdade que ela trabalhava, que ela estudava e onde ela queria implementar o projeto. E aí foi muito abundante de oportunidade. Então, esse negócio de obviamente não é para chegar num lugar procurando problema, mas vendo oportunidades e como não só empreender um negócio para se enriquecer, mas isso também impacta a vida de muitas pessoas, né? E hoje a internet, como plataforma também, pode te levar a conhecer essas realidades que estão distantes de você e de uma maneira muito fácil, né? No tal do clique. Você clica, você consegue chegar a pessoas de um jeito muito mais rápido. É usar a ferramenta a seu favor de um jeito com potencial que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Eu acho que esse é o ponto que eu mais me interesso hoje em dia em pesquisa e análise de dados na internet, de que uma vez que as plataformas Twitter, Google, Facebook, que são as maiores, né, elas usam os nossos dados para veicular anúncios, que tudo bem, é a forma de elas se sustentarem. Eu comecei a pegar dados delas também para tentar encontrar quais são as oportunidades de negócio que existem, que tipo de comunidades existem, que tipo de preferência elas têm, como você mencionou, tem uma comunidade muito forte, ativista, que não só busca um reconhecimento das pautas de minoria, mas também que são consumidoras e que querem outros tipos de produtos e serviços, e isso é verificável nas redes sociais. Então, tem formas de a gente fazer pesquisa digital, a gente tem forma de entender melhor quais são os anseios das pessoas e, eventualmente, fazer algum negócio sobre isso de uma forma do bem, uma forma com um propósito, mas a gente consegue, na internet, sim, identificar, se a gente tiver essa vontade, a gente tiver essa falta de sono nas madrugadas, né, entender um pouco melhor o mundo que está aí fora, que não está na nossa bolha. Então, o que eu quero dizer é, a bolha, da forma que ela está colocada hoje, o que a gente precisa saber é entender que ela existe, mas não ficar com esse olhar de, meu Deus, isso vai estragar todo o meu mundo. Sim, faz o mal, sim, mas uma vez que a gente tem uma noção, vamos olhar para como eu posso empreender a partir daí, como eu posso conhecer outras realidades que hoje em dia eu não conheço. Então, tem um lado positivo de a gente entender que existem bolhas. Das bolhas podem vir oportunidades legais. É porque se você começa a se comportar assim, buscar coisa muito diferente do que você costumava fazer, o algoritmo também vai ser bacana com você, vai te ajudar, né? Vai começar a te trazer coisas diferentes também. Então, pode ser benéfico, sim, né? É uma forma de equilíbrio, né? Ou seja, digamos que tu esteja com a balança, né? Dependendo do que tu está procurando, o algoritmo vai respeitar aquilo que tu estás fazendo. O grande problema é as pessoas não saberem disso, né? E eu acho que é isso que precisa ser porque a grande maioria das pessoas não sabe da bolha, né? Que elas só estão recebendo, que se elas não procurarem coisas novas, elas não vão receber coisas novas, né? E isso que eu acho que precisa ser bem mediado, assim, né? Tem que ter uma medida legal para ambos.
como a gente estava conversando, né, eu também acho que essa questão das bolhas, elas vão existir, vão continuar existindo, até porque, né, vai ser muito difícil essa questão da transparência dos algoritmos, mas eu acho que, além de nós lutarmos para sairmos das bolhas, né, procurarmos coisas diferentes, eu acho que também é papel dessas empresas que fazem essas bolhas nos dar maior controle sobre elas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não basta um algoritmo ser relevante, me mostrar o que é relevante, me mostrar o que é engajador. Às vezes, aquilo que eu quero ver não é o que eu preciso ver. Às vezes, eu preciso de outra coisa, eu preciso do choque de realidade. Então, esse algoritmo me dando maior poder sobre o que eu quero ver, ou seja, não apenas o relevante, não apenas o engajador, mas aquilo que é desconfortável, aquilo que é importante, outros pontos de vista que não o meu, eu acho que isso o algoritmo tem como nos dar. E aí entram realmente aquelas questões de pressão, assim, pressionar para que esse tipo de lógica mude, né? Ou seja, que ele me dê um pouco mais de controle sobre aquilo que eu decido ou não receber. Desculpa, mas eu fico imaginando assim, qual é o momento que isso vai acontecer e se isso talvez devesse entrar num campo de política pública mesmo, porque para a plataforma, quando é que vai ser interessante, né? Eu vi uma vez, uma amiga minha contou que o Netflix tem 2.000 imagens para cada pôster, para colocar o pôster que vai ser o que você vai clicar, sabe? Então, assim, você está competindo com gente muito, né? E tipo, ganha para fazer isso também, né? Produz 2.000 imagens, né? Então, para mim, é óbvio que eu vou ser indicada a todos os documentários problematizadores, porque eu amo eles. Não vai chegar, né? É óbvio, assim, já vi todos. E tem um lado bom disso. Tem um lado bom disso, de você, pô, eu tenho um monte de conteúdo legal e relevante aqui para mim. Então, eu fico pensando assim, qual que é a força que entra num campo que não vai depender só das empresas, porque não é interesse, porque o sofá do Netflix vai estar cada vez melhor e mais confortável, assim. No campo de políticas públicas, eu vou tentar ser breve, mas eu tive uma experiência interessante, relevante. Eu fui pesquisador há 7 anos da Fundação Getúlio Vargas, na parte de análise de redes sociais e políticas públicas. E, em determinado momento, a administração pública, ela reconhece que precisamos entender mais, precisamos debater sobre isso. Até esse ano eles criaram um comissão de internet e eleições, né, para, de certa forma, ajudar o processo eleitoral. Mas, na primeira reunião, já tinha um pensamento inocente, com todo respeito. Eles sabiam, assim, ó, a gente não entende direito, e tudo bem. Vamos chamar o Google, o Facebook e o Twitter para vir aqui debater com a gente. Não, calma, calma. Vocês estão chamando agora já o lobo dentro do galinheiro. Então, esperem um pouco. Porque, assim, faz sentido uma empresa ela atuar para não ser regulada. Mas isso, naturalmente, em algum momento vai acontecer. Ainda está começando a acontecer nos Estados Unidos. No Brasil, muito menos. Vai acontecer em algum momento, a gente não pode ficar esperando só isso, mas prestar atenção nesse tipo de debate, da forma que a gente puder e tiver acesso, pressionar, sim, que essas empresas elas tenham algum tipo de reconhecimento do papel que elas têm no debate público, é importante, é o nosso papel também. Posso só compartilhar uma pergunta aqui para a gente trazer o pessoal da plateia para perto aqui do debate? A pergunta que eu recebi aqui, quando a bolha cresce muito, a pessoa que convive com essa bolha, mas eventualmente não pertence a ela, se sente ameaçada por essa situação. Muito interessante isso aqui. Isso suprime o pensamento, a possibilidade, a vontade, né, de discutir, questionar, uma espécie de censura. O quão prejudicial esse fenômeno pode ser para aquela pessoa e personalidade, né, de forma geral? Uau, arrasou. Gostei muito. A pessoa quer subir aqui? Quem perguntou quer subir aqui, gente? A sociedade, tá. Eu acho... Qual é o teu nome? Obrigada, Darlisson. Vamos lá. Não tenho certeza se é a resposta, mas eu fiquei refletindo sobre isso que um amigo meu falou, que tem gente que estourar a bolha é uma oportunidade de alcançar novos mercados, que vai chegar num lugar... E tem gente que, se não estourar a bolha, não sobrevive. Então, é assim, nada mais é reconhecer a bolha que você vive, também reconhecer onde você está nessa caminhada, né, dos privilégios, para, então, fazer alguma coisa a respeito disso. Servir de ponte para essas coisas. Então, por exemplo, uma amiga minha teve uma... Cheia dos amigos. A amiga teve uma treta no trabalho porque o chefe dela estava indignado, porque agora, com a política de
equidade de gênero e pagamentos equivalentes, uma outra mulher recebeu uma promoção e não foi ele que recebeu uma promoção, e ele achou aquilo um absurdo e levou para o lado pessoal. Isso não é sobre você, isso é sobre tentar reparar uma coisa muito maior, né? Então, a gente tem que entender que, inclusive esse discurso do empreendedorismo social, né, tipo assim, tem gente que, eu quero construir um mundo melhor e tal, tem gente que não tem opção, porque nesse mundo não cabe, então como que, né, a gente consegue perceber que furar a bolha é furar para você se afetar por outras realidades e para outras pessoas também é permear realidades que não couberam para ela ainda, né? Eu fiquei com essa reflexão nesse dia, que é quais bolhas a gente já conseguiu estourar, né, uma pergunta que eu até faço, assim, e quais que a gente precisa estourar e quais a gente pode querer ou não estourar, né? Não deixar essa censura, de fato, se abater, porque ela acaba silenciando mesmo, você fica com, vou discutir, vou entrar nessa história, vou me desgastar, você fica ali, de repente, 3 horas discutindo ali, e aí você acaba silenciando. Escreve a mensagem 3 vezes e apaga. E apaga, quer dizer, ou acaba se autocensurando, né, por conta do contexto todo. E uma observação que eu queria fazer nisso só, é assim, eu acho que a gente não precisa ter o medo do estouro da bolha. Sabe, eu acho que o contato aumenta a empatia. E o isolamento acaba com a empatia. Quanto mais a gente se isola, menos empatia a gente tem. Então, acho que essa coisa, assim, estourou a bolha, eu estou tendo contato com muita coisa, muita informação, mas pode ter certeza que tu vai começar a te colocar no lugar das outras pessoas, o teu nível de empatia com essas pessoas vai aumentar significativamente. Acho que a gente não pode ter medo disso. Claro, num mundo perfeito, né? Eu acho que tem um negócio sobre as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia de ir furando essas bolhas, né? Por exemplo, o grupo de WhatsApp dos caras que reforçam várias coisas, como que, de repente, é um cara ali dentro que vai ter essa capacidade de fazer essa ponte, né? Quais são essas oportunidades no dia a dia que a gente tem de furar essas bolhas, porque não depende só, por exemplo, se uma mulher negra lésbica tiver que toda vez ficar explicando por que aquilo que está acontecendo é racista, por que aquilo que está acontecendo é homofóbico. Então, quando as outras pessoas não ocuparem o lugar de fala da outra pessoa, porque você nunca vai saber o que a outra pessoa vive, mas entender que você pode ser essa ponte, você pode não deixar um grupo do WhatsApp. Qual é a sua responsabilidade sobre isso? Chegou uma pergunta, na verdade, 2 perguntas muito legais. Eu acho que tem tudo a ver com o material que a Mariana trouxe para a gente. Então, eu vou jogar para a Mari, vou direcionar para ela agora aqui. Vou resumir aqui, mas a pessoa quer se identificar, que falou aqui sobre os profissionais da comunicação, o papel que a gente pode ter na geração de conteúdo para a diversidade. Quem foi que fez essa pergunta? Qual é o teu nome? Milena. A Milena fala o seguinte, Mari, como o empreendedor, por meio da comunicação, pode conectar pessoas pelo diferente e não pelo número, se o algoritmo não ajudar, como geralmente não ajuda. E hoje a gente fala muito de diversidade, a Milena comenta aqui, como os profissionais da comunicação podem contribuir quanto produtores de conteúdo para a promoção da diversidade digital e social para os públicos a partir da ferramenta tecnológica e, de fato, quebrar essas bolhas. E eu estou resumindo aqui a pergunta da Milena, a Mariana achou um caminho, Milena. Eu acho que você vai gostar do que a Mariana trouxe aqui para a gente, 2 vídeos, né, Mari, muito legais, de narrativas que ela conseguiu construir através de histórias inspiradoras, que acabam inspirando outras pessoas e acaba criando um movimento de tentar quebrar essa bolha, ou olhar para essa bolha, entender que essa bolha existe e começar a valorizar o diferente, né? Mari, conta mais. Mas nessa briga da comunicação eu perdi, eu acho. Eu estava num caminho institucional, assim, de publicitária. Então, teria essa oportunidade de seguir nesse lugar e foi muito custoso para mim. Então, eu fui traçar um caminho paralelo, empreender, entendendo que aqui eu vou poder produzir um conteúdo e tal. E era essa pessoa chata, porque eu acho que... e aí várias coisas, né? Por que a diversidade é tão maravilhosa? Você não só é mais criativo na sua empresa e numa agência de comunicação, por exemplo, se você tem gente diferente olhando para uma diferente campanha, algumas coisas não passariam, que a gente assiste e fala assim, nossa, como isso passou? Provavelmente essa campanha foi criada por pessoas que não entendem nada daquele público, não consumiriam aquele produto, mas são super criativas, já são super conceituadas nesse mercado. Então, como o mercado publicitário de comunicação vai ganhar muito conforme for trazendo diversidade, não porque isso é pró-forma, isso é politicamente correto, mas porque isso vai assim bombar, você vai ser muito mais relevante, né? Você vai falar a língua das pessoas. Então, foi uma
eu decidi traçar um caminho paralelo de empreender meu próprio negócio, entendendo que eu poderia somar nessa discussão de um outro lugar e cobrar também isso, né, das agências, dos lugares. Então, tento inspirar trazendo essas outras histórias. Vamos mostrar os vídeos da Mari, então? Vamos lá? Vamos colocar o outro na sequência já, ou você quer comentar primeiro Podemos esse? pôr, podemos pôr. Vamos ver o segundo? Acho que imaginação sempre foi um espaço de fuga, e mais do que espaço de fuga, um espaço de encontro entre os meus sonhos e as minhas possibilidades de ação. Eu imagino um futuro, talvez, em que as diferenças de forma alguma vão ter sido extirpadas da face da Terra. Eu ser diferente de uma pessoa, ou uma pessoa ser diferente de mim, vai ser algo incrível e que vai me tirar do meu espaço e vai me afetar e vai me construir. E o contato com o outro vai ser tão rico que vai me fazer sempre, constantemente, estar questionando quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. A gente não consegue pensar no futuro, se a gente não parar pra pensar no presente e no passado. Tem como a gente imaginar algo que vai acontecer se a gente não questionar quem a gente é hoje e o que a gente pode fazer com tudo que a gente já aprendeu. Por eu ter me imaginado aqui, eu pude estar aqui, imaginação é o que talvez me leve para outros lugares. Mas, obrigada. O negócio do eu desistir é um pedido para tipo, as pessoas não desistirem, sabe? Tem por isso que o risco do empreender, de falar, não, sai daí, porque aí não tá bom, vem fazer o seu próprio negócio. As pessoas têm o poder de escolha e tomam decisões o tempo todo. No fim do dia, é uma pessoa que está tomando essa decisão e está tendo um papel transformador dentro de seja a empresa gigante que for, né? Então, por exemplo, esse projeto, o Imagine 2030, ele está relacionado à Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma agenda comum de vários países que se juntaram e criaram essa agenda listando todos os problemas do mundo, basicamente. E aí a nossa intenção listar problema é fácil, notícia ruim dá muita audiência, de fato, mas quais são as soluções e as possibilidades a partir dessas notícias, assim. Então, como que a gente pode, de alguma forma, inspirar novas soluções para construir um mundo novo, que não é esse mundo que a gente consegue tirar tudo que a gente não gosta. Se a gente for escolher o que a gente põe, o que a gente coloca, né? Então, trabalhar a imaginação, acredito que a comunicação ela tem um papel de inspirar nesse lugar. Assim. E o Imagine 2030, esses vídeos circulam principalmente na internet, nas redes sociais, nesse processo de sensibilizar, de fato, as pessoas para, olhando para o futuro, repensar as escolhas do presente, né? Que é a mensagem isso. Que passa ali. A gente ainda não lançou nenhum, porque a gente vai fazer isso a partir dessa semana. Então, é um vídeo por semana e o WhatsApp, para encaminhar. Todos os vídeos têm 1 minuto, a gente já conversou com 15 pessoas, tipo a Nathalie, que é maravilhosa, então só tem gente maravilhosa. E aí a ideia é ocupar uma agenda com inspiração positiva e propositiva. Olha, essa pergunta aqui, a próxima, até entra um pouco na minha seara também como profissional da comunicação e vai muito na linha do que a gente conversa aqui sobre como profissionais a gente pode gerar um conteúdo que vá na direção da diversidade e do diferente. Quem que perguntou aqui sobre... E a gente está falando aqui muito das redes sociais, mas também não há bolhas nos jornais que nós consumimos, nos filmes, nos amigos, nas viagens. Quem que fez essa pergunta? Qual é o teu nome? Paulo, obrigada. O poder de escolha está sempre na gente, né? Eu tô todo dia de manhã na Globo News, eu apresento um jornal durante 3 horas. Claro que tudo que está ali na Globo News diariamente
é uma escolha editorial do canal, é uma escolha minha, da Aline, que estou ali apresentando todos os dias, a forma como eu vou apresentar aquilo, o tom que eu vou dar, o que eu vou deixar que me choque. Notícia ruim, sim, dá audiência, mas será que é tão óbvio assim, é tão preto no branco, é tão, dá audiência, então vamos dar? Será que não? Claro que tem. Tudo é um critério, tudo tem critério. E eu acho que tem a escolha do controle remoto, tem a escolha hoje do mouse, tem a escolha hoje, quer dizer, a gente pode escolher o que a gente consome, eu acho que isso é muito mais positivo mesmo. Além da Globo News, há muitos outros meios de comunicação, digitais, inclusive, por onde você pode consumir outros tipos de notícia. Isso é um desafio para a comunicação, isso é um desafio para a Globo News, isso é um desafio para a TV Globo, isso é um desafio para qualquer veículo de comunicação hoje, porque a competição está muito maior. E a diversidade de conteúdo está muito maior, o que é maravilhoso, o que torna a nossa responsabilidade muito maior sobre o que a gente está exibindo e por que a gente está exibindo. As pessoas querem consumir isso, mas elas têm o poder de escolha, né, de mudar de canal cada vez mais, né? E hoje o canal está dentro da internet, principalmente, nas plataformas como YouTube, quer dizer, essa possibilidade é maior, então isso é muito positivo, porque hoje a gente tem muito mais opção, o cardápio é muito maior, né? E eu complementaria, porque, digamos assim, a maneira como nós consumimos informação mudou. Se a gente pensar como a gente consumia informação um tempo atrás, era basicamente rádio, TV e jornal. A TV tinha as 3 grandes, né? E existe uma curadoria daquele conteúdo. Eu não estou dizendo que esse conteúdo não tenha, talvez, um viés, mas tem uma curadoria. Tu pensa, por exemplo, num canal de TV colocando uma notícia falsa num jornal? Não tem como isso acontecer. Pode acontecer, mas é um descuido. É diferente, por exemplo, ao invés de nós termos agora 3 grandes veículos, nós termos eu, Cristiano, com um blog gerando conteúdo, e as pessoas deixam de consumir aquele conteúdo, rádio, TV, jornal, para consumir Facebook, WhatsApp. Que nem e as redes pautam os veículos de comunicação. Bom registrar aqui, a gente é cada vez mais pautado por um conteúdo que vocês demandam para a gente. Assuntos, temas que viram debates acalorados nas redes sociais e que se tornam, portanto, de muito interesse público. Logo, se a gente não olhar para isso como grande veículo, a gente está perdendo vocês. Quer dizer, então, acho que a inversão é essa, né? Vocês estão gerando conteúdo para a gente, gerando temas sobre os quais a gente tem que falar, porque é o único caminho. Sim. Né? E daí, a grande questão onde eu queria chegar é quem faz a curadoria desse conteúdo que eu crio? Ninguém. Você acredita se você quiser, entende? Então, eu não estou dizendo que o jornalismo nunca vai falhar, não é isso, mas que eu estou dizendo assim, a curadoria que antes era feita por um determinado ser humano, hoje ela pode estar chegando a ti através de uma rede social, através de um algoritmo. E o algoritmo nem sempre vai estar interessado em verificar se a fonte daquela notícia é verdadeira ou não. Ela vai simplesmente te dar o que tu quer consumir. Exato. E naquelas imagens que a gente estava conversando sobre, a gente tem 2 pontos interessantes. Um é que os produtores, primeiro ponto, são milhões de produtores de conteúdo, não são 3, como você falou. Todos aqueles pontinhos era alguém produzindo conteúdo sobre um assunto. Hoje. Então, todo mundo produz conteúdo. E o segundo ponto é que os jornais e a imprensa como um todo, elas também estão ali e também estão em alguma bolha. Por quê? Porque elas atendem mais os gostos e preferências de alguma comunidade, algum grupo de pessoas. Então, ninguém está imune às bolhas, e acho que tudo bem, mas o lado bom disso é que a gente tem oportunidade de escolha e a gente pode lidar com a nossa preferência de uma maneira mais ampla e diversa, desde que a gente procure. Boa. Tem 2 perguntas aqui, eu vou dividir. Eu acho que essa o Pedro pode colaborar bastante nessa resposta. Fala um pouquinho sobre o que está sendo feito, né, em termos de avanço, inclusive de regulamentação, na legislação, para a gente conseguir entender essas bolhas, entender como é que essas empresas se comportam, qual que deve ser a responsabilidade, né, delas nesse processo. E aí essa pessoa que perguntou, quem que falou sobre o marco regulatório, o marco civil, qual é o teu nome? Alexandre. O Alexandre fala, isso não é um avanço? O marco civil, com certeza, muito, sem né? dúvida, sem dúvida. O Brasil está, de certa forma, numa vanguarda em termos de legislação de internet, política de proteção de dados. Acho que foi no ano passado foi regulamentada também a Política Nacional de Proteção de Dados. O Brasil ele vai bem nisso. Inclusive, esse ano
foi muito discutido qual é o papel do Estado, qual é o papel das plataformas em relação a eleições. Então, foi um debate super frutífero também, mas a legislação sobre eleições ela não pode ser mudada em cima da hora, no mesmo período enquanto está acontecendo a eleição, ou muito próximo disso. Então, o que a gente estava discutindo esse ano, o que está sendo discutido agora, vai começar a valer no próximo pleito. Então, o Brasil ele vai bem, sim, na legislação de assuntos de internet, tem o trabalho da CGI, que é muito importante também, tem várias instituições da sociedade civil organizada que debatem internet e regulação. Eu acho que o Brasil vai muito bem. Um exemplo, talvez que seja legal olhar de fora, é o trabalho que a União Europeia faz sobre regulação de dados. Eles são muito mais severos, estão já, de certa forma, já passaram por algum debate que a gente está passando, e tudo bem, a gente vai chegar lá. Tem um caminho a ser percorrido, a gente está fazendo nosso trabalho bem feito, eu acho. Marco Civil é uma boa lei, na tua opinião? Sim, claro. sim. Tanto o Marco Civil quanto a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi, só para corroborar, nós estamos em novembro, foi em setembro. Setembro ela foi aprovada, mas ela começa a ter vigência a partir de fevereiro de 2020. Então, ainda as empresas têm um prazo para se adequar à LGPD, e a LGPD foi fortemente baseada na lei europeia, que é a GDPR, na regulamentação europeia, que é a GDPR. E sim, eu acho que isso é uma coisa muito positiva, como o Pedro comentou também sobre a questão do CGI-BR, que ele promove diversas discussões sobre isso. E é aí que nasce o debate, né? Isso é importante porque é aí que nasce o debate para que esse tipo de discussão avance. Inclusive, no fórum do ano passado, eles discutiram muito sobre a questão de governança de algoritmos, né? E isso é uma coisa que também vai ser muito útil para a gente, para futuramente poder regular como funcionam esses algoritmos. Oi, desculpa. Não, por favor. Tem alguns centros como o CGI que promovem esse debate que eu acho que são relevantes e valem mencionar, como o ITS, que acho que é da UERJ, tem o CTS, o CTS da FGV, tem a DAP da FGV, que debatem políticas públicas e internet, e é o campo que é estudos de internet, né? Tem alguns centros bem interessantes, acho que CGI é um, CTS, ITS, acho que é legal a gente acompanhar para ver o que é debatido. O que está sendo feito. Isso. Porque, só para complementar, só para finalizar, gente, a nossa vida vai depender cada vez mais de algoritmos. E isso fica muito próximo da gente se a gente pensar em carros autônomos, por exemplo. Quando os carros começarem a dirigir sozinhos, já estão, né? Quais são as responsabilidades que estão envolvidas ali? Não fui eu que tomei a decisão, foi o algoritmo que tomou a decisão. E esse tipo de discussão já está sendo feita, né? Ou seja, e o fato de nós termos uma lei geral de proteção de dados hoje, algo que para a gente, eu especificamente que trabalho com segurança da informação há muito tempo, o pessoal que trabalha nessa área pede uma legislação para proteger os dados das pessoas. Enfim, só para título de curiosidade, alguém aqui dá CPF em farmácia, por exemplo? Vocês vão comprar um remédio, a pessoa pede CPF. Pois é, o Ministério Público... Todos. O Ministério Público Federal está investigando o uso que é feito dessa informação, né? A desconfiança é que as farmácias estão vendendo essas informações para planos de saúde. Então, daqui a um pouquinho, tu começa a dar o teu CPF, por exemplo, em farmácia, e o teu plano de saúde aumenta. Oi? Como assim? Ou então tu tem um empréstimo negado. Estou comprando remédio para tratamento do câncer, e daqui a um pouquinho, não vou fazer um empréstimo para esse cara vai morrer de câncer logo. Então, a ideia... só que por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de decisão é feita por algoritmos. Então, por isso a gente precisa investir, debater a transparência. Não estou dizendo transparência total, mas o mínimo de transparência sobre eles, para que não ocorram esse tipo de eventos de discriminação. E o algoritmo, ele sempre vai estar passível de algum viés da pessoa que está programando ele. Esse é um outro debate frutífero de que o algoritmo não é algo que nasce, emerge do ar. Alguém criou ele e alguém colocou suas convicções e o que elas acreditam e algum objetivo específico. Esse tipo de debate ele não é amplo, é muito debatido isso no Vale do Silício, de que a maior parte desses algoritmos que tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, é feito por um grupo de engenheiros brancos de 40 anos que tem e não é feito por uma equipe diversa. Então, os algoritmos também têm vieses. Esse é um debate que é mais difícil ainda a gente participar, primeiro, porque a gente não tem nem acesso a esse algoritmo.
Segundo, esse é um debate que assim é eminentemente técnico. Então, tem grupos de pressão também para debater mais sobre como tirar o viés dos algoritmos e como dar mais transparência a isso. Acho que é um debate que no Brasil está começando ainda, a gente tem que estar bem atento e participar da forma que a gente puder. Mas eu tenho a impressão, eu não sei a percepção também de vocês e da plateia que podem também participar, de que o conhecimento não chega para a maioria das pessoas. Eu acho muito difícil imaginar que grande parte dos internautas hoje tenha se debruçado sobre o Marco Civil da Internet, tenha lido ele todo, tenha entendido o que a legislação prevê, tenha entendido qual é a participação que tem naquilo. As pessoas não conhecem a lei. A lei não é fácil de ser absorvida, não existe uma comunicação por parte do governo federal. Eu falei muito disso no meu jornal. Quer dizer, a gente tenta traduzir o Marco Civil para as pessoas, para elas conseguirem entender como aquilo impacta a vida delas, o direito que elas têm à privacidade, se isso for violado, como agir, quais são os direitos que ela tem. Existem delegacias agora especializadas em crimes virtuais. Quer dizer, será que todo mundo está sabendo disso? Eu receio que não. Mesmo os mais jovens, que conseguem estabelecer uma comunicação mais rápida com esse tipo de tema. Então, acho que falta esse debate ser mais inclusivo. Falta esse debate incluir todos nós. A gente tem um Marco Civil que, de fato, na teoria, ele é bastante interessante e respeitado, só que quem entende, de fato, o que está dito ali? Né? Então, acho que passa por uma comunicação e passa também pela pergunta da Sueli, que sugere aqui que esse tema das bolhas e tudo que a gente está discutindo aqui chegue nas escolas. Para a gente começar, de fato, a educar uma geração para esse universo do algoritmo que vai ser cada vez mais poderoso, como o Cristiano falou. A Sueli fala aqui, levando em conta que a grande maioria das pessoas não lê, param no título, um efeito colateral, eu acho nefasto dessa coisa do viés da confirmação, né, sobre o qual o Cristiano falou, quer dizer, eu já tenho uma opinião formada sobre aquilo, então, se eu leio um título que já vai na contramão disso, eu nem leio o restante, né, do texto, quer dizer, eu não perco esse tempo, e ela coloca isso aqui. Diante disso, qual que é a probabilidade de que esta realidade de bolhas mude, se depender apenas de iniciativas próprias, da consciência de cada um? Ela fala, esse tema tem que chegar nas escolas. Obrigada, Sueli, onde você está? Valeu. Bom. Eu atuo um pouco com escolas. As pessoas que estão trabalhando na escola e discutindo coisas na escola estão com receios do que está acontecendo nas escolas e como que a gente pode levar alguns temas. Então, uma militante do otimismo, estou num momento de suspensão de como levar essas discussões, justamente porque a gente não sabe como estão as coisas, sinceramente, e precisa ser debatido. Aí acredito que existem vários meios de comunicação também que a gente pode fazer sobre, porque saber dos direitos já é um grande passo. É claro que da internet, se a gente não sabe direitos super básicos, né, que a gente tem, esse direito, essa comunicação vai demorar ainda mais para chegar, com certeza. Quem quer empreender tem que ler essa lei de ponta a ponta, certo, pessoal? Sim, sim, sem dúvida. Não, e é interessante, assim, eu acho que tem diversas disciplinas que poderiam ser tratadas na escola, né? A começar pelo direito, acho que direito digital muito importante também, né? As pessoas saberem o que elas fazem, o que elas não fazem. Quem fez a pergunta foi Sueli, o nome, né? Sueli? Isso? Assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Uma notícia boa. Eu moro em Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Na região metropolitana de Porto Alegre, desde 2012 para cá, eu tenho feito palestras em escolas sobre cyberbullying e sobre segurança da informação. Eu já fiz 170 palestras sobre esse tema. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que, quando eu faço palestras para alunos, claro, eles estão em horário de aula, eles são obrigados a estar lá. Quando eu faço palestra para pais, se aparecem 3 pais é muito. Então, assim, é difícil a gente conscientizar pessoas que não têm o interesse em serem conscientizadas, entende? É um trabalho formiguinha, assim, é uma coisa que infelizmente, a gente vê muito isso das pessoas. A moda hoje é reclamar, né? Reclamar de tudo, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, que está reclamando, mas fazer alguma coisa efetivamente, participar efetivamente é diferente, né? Eu costumo chamar dos ativistas de sofá, né? Eles sentam no sofá e reclamam alguma coisa no Facebook, mas dificilmente eles se levantam e fazem alguma coisa. Então, eu acho que é muito complicado, assim, realmente, se não for uma iniciativa do tipo, realmente ter novas disciplinas nas escolas que tratem sobre o tema, se a gente for esperar que a população, sabe, por algum motivo, venha se concentrar, acho que vai ser muito difícil mesmo.
E claro, aqui eu estou compartilhando uma experiência pessoal, né? Não estou dizendo, a gente não pode generalizar, não pode dizer que todas são assim, mas das experiências pessoais que eu tenho vivido, por exemplo, o que eu tenho visto é muito a questão do menor abandonado digital, ou seja, os pais não se importam com o que os filhos estão fazendo ou não na internet. Eles cuidam, né, o que eles fazem, o que os filhos fazem no mundo real, mas na internet eles são menores abandonados. Né? Se vocês notarem, por exemplo, vocês vão num restaurante, é muito comum, pelo menos na região em que eu moro, um casal com filhos entrar num restaurante, por exemplo, e a primeira coisa que eles fazem é sentar na mesa e dar o tablet para a criança. Sabe? Então eles são menores abandonados. E a violência no meio digital pode ser tão maior, né? Pode ser até maior do que a violência física, que a gente fica com medo, né, do filho andar sozinho na rua e tal. A violência que esse filho pode sofrer na rede social, ela pode ser muito maior e muito mais traumatizante. Chegaram 2 perguntas aqui, eu vou juntá-las porque elas se encontram no que diz respeito à responsabilidade de quem, afinal, é a maior responsabilidade na criação dessas bolhas, né? As pessoas, as empresas, as plataformas. O Frantz que escreveu, é isso, Frantz? Procede? Primeiro o Frantz fala aqui, por favor, não me excluam da bolha. Ele fala que ele não concorda em grande parte da culpa ser do algoritmo, da rede social. Ele diz que acredita que ela só reflete o comportamento humano. Então, para ele, cabe muito mais uma mudança de atitude e não de rede social. Aí ele fala que tinha mais coisa para falar, mas que deu preguiça de escrever. E aí, nessa mesma linha, eu recebi aqui uma outra pergunta, que na verdade, coloca o seguinte: manter as bolhas não é de interesse das empresas, de todos os setores, e personalidades públicas por construir comunidades fortes e que funcionam como linha de defesa dessas marcas, desses interesses? Eu acho que se isso acontece, né, se as bolhas acontecem, elas não acontecem porque alguém quis. Acho que é como foi mencionado, um reflexo do comportamento humano, de como a gente é. Mas não quero falar sobre culpa, talvez sobre responsabilidade. Sim, reflete o comportamento humano, a criação das bolhas, porém, as plataformas têm responsabilidade, sim, por criarem um mecanismo para dar mais informação para uma pessoa, e a informação é do tipo A, e para essa pessoa é para o tipo B. É a interação humana que ela está tendo com a plataforma, sim, mas quem criou a plataforma foi uma empresa. Então, ela tem uma responsabilidade, não necessariamente culpa, mas responsabilidade eu acho que sim. Estou aberto a divergências. A gente adora o contraditório, a divergência aqui, você não pode se bater. Não necessariamente toda bolha é ruim também, exato, né? Exato. Existem bolhas que, nesse lugar, já a internet possibilitou conexões. Então, existem bolhas, por exemplo, de mulheres que falam de enfrentamento à violência contra as mulheres. Se não for fechada, é muito perigoso. Então, que bom que essa bolha existe, né? Agora, eu não confiaria às empresas a responsabilidade de estourar essas bolhas, cabe a gente. Eu acho que, por exemplo, os nativos digitais, a galera que já nasceu conectada consegue lidar muito melhor em como dosar a sua presença digital do que a geração dos meus pais, por exemplo, que ficaram um pouco inebriados com fake news, não conseguem discernir tão bem, né? Essa galera mais nova, eu sinto que já tem um pouco, já está mais acostumada a se relacionar com a vida, tendo aquele meio. Eu falo isso como mãe, porque o meu filho ainda não tem contato com coisas digitais, mas eu tenho muita consciência. Eu jamais jogaria a culpa para um pai que senta para jantar e coloca um tablet, assim, porque talvez aquele seja o único momento que eles vão conversar e talvez chegar em um outro lugar, né? Então, mas eu fico pensando, assim, esse negócio das bolhas é um movimento que não é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, é uma coisa mundial, que tá super polarizado tudo e os riscos são grandes, então, tipo, é um debate urgente que a gente precisa começar a se responsabilizar por ele mesmo, assim, dentro da onde a gente está influenciando, seja onde for. Você está no poder público, se você está no poder privado, se você está no terceiro setor, por exemplo. E só para complementar, realmente, eu também concordo, não falaria em culpa, eu falaria em responsabilidade. Tá? Mas uma coisa que eu percebo, assim, as pessoas acham muito que o Facebook é gratuito, que o Google é gratuito. Gente, são empresas. Então, sim, existe um interesse daquela empresa que tu permaneça naquela plataforma por o mais tempo possível. Então, aquilo que está aparecendo ali para ti, o que o algoritmo diz que é relevante para que tu enxergue, ele tem um viés.
Então, sim, eu acho que existe muito da nossa responsabilidade em querer sair dessas bolhas, mas quem criou as bolhas, quem cria as bolhas são os algoritmos dessas empresas, aos quais não são transparentes. Então, e daí é o ponto de divergência. Para as empresas é muito bom, né, ter todos os dados e saber, por exemplo, que eu estou nessa bolha, que gosta desse tipo de coisa, consome esse tipo de livro, tem interesse nesse tipo de produto, e isso então já deixa a comunicação muito mais relevante, mais barata. Mas tem um ponto aí, né? Essa informação está chegando cada vez mais. Existe uma onda real de pessoas saindo do Facebook, é um fenômeno mundial, aqui no Brasil também, uma maneira de retalhar, de fato, essa falta de transparência das plataformas. Então, as pessoas se sentem enganadas, estão recebendo mais informação, como a gente aqui hoje, sobre o que são esses comportamentos e como o nosso comportamento, sem que a gente perceba, de fato, está levando mais dinheiro para essas empresas ou dando ferramentas para que essas empresas ganhem mais dinheiro. A gente, às vezes, não sabe disso. Então, as pessoas estão se sentindo, de fato, mais enganadas e há um movimento de sair de empresas como o Facebook. E aí, isso me leva até a pergunta do Igor, e ele pergunta o seguinte: será que isso não é uma onda que vai acabar, assim, de uma maneira natural? Vou ler a pergunta toda dele. Acredito que essas bolhas sociais sempre existiram, a tecnologia, as mídias sociais potencializaram isso. Vocês acreditam que isso veio e, de uma forma natural, também tende a acabar, pensando que pode ser uma onda no comportamento das pessoas nas redes sociais? Será que quem saiu do Facebook não volta mais, ou daqui a pouco está arrependido? Eu não tenho ideia. Não tem como saber. Assim, pode acontecer, elas podem nunca mais voltar, mas... Mas pode. Pode. Vamos para o Instagram, desculpa. que é outro. Eu saí do Facebook e uso só o Twitter agora, principalmente porque no início do Twitter, a linha do tempo de informação que eu recebia para consumir, ela era cronológica, ou seja, todas as pessoas que eu seguia apareciam na minha timeline de acordo com o tempo da postagem dela. Depois de um tempo, eles criaram um algoritmo para eu não ver tudo e sim mostrar o que é mais relevante para mim. Deixei de usar um pouco o Twitter, fui mais Facebook, isso, sei lá, 2, 3 anos atrás, e agora o Twitter voltou com a opção para ver os posts em ordem cronológica. Então, eu voltei a usar o Twitter em si. Ou seja, dá para ir e voltar assim. É isso. A minha experiência pessoal, assim, tipo, acho que faz mais sentido para mim dessa forma. Eu acho que é um movimento, que é uma onda que ela vai ser substituída. Que ela pode vir a ser substituída, mas não que ela vá acabar. Eu acho substituída por o quê, Cristiano? Não, por outras redes sociais. Sabe, esse movimento, por exemplo, das pessoas saindo do Facebook e, como a Mari comentou, daqui a pouquinho vão para o Instagram, vão para outras que é do Facebook. Mas é que o Instagram que é do Facebook. É difícil fazer essa previsão, porque o Facebook, assim, por que eu acho que a gente faz, às vezes, essa previsão de que o Facebook pode acabar? Porque antes a gente usava o Orkut, e saiu do Orkut e foi para o Facebook. Antes a gente usava o CQ e foi para o MSN, porque existe essa transição. Acho que o Facebook ele chegou em um patamar que é muito maior do que todas que já existiram. Tem mais de 1 bilhão de pessoas no Facebook. É difícil perder esse patamar. Pode acontecer? Vai diminuir? Vai desinflar? Sim. Vai morrer como empresa? Duvido. E acho que as pessoas estão saindo do Facebook porque ele está chato. Né? Não é porque eles estão usando os meus dados, porque as pessoas sabem que várias coisas estão usando os nossos dados, e meio que está tudo bem, desde que eu esteja recebendo alguma coisa em troca disso. Não acho que as pessoas percebem que ela não é de graça, você está pagando com as suas informações, mas a onda de saída dessas redes é porque não me interessa, não está me agregando. Mas a revelação dos escândalos envolvendo o Facebook, a venda de dados, e como isso, inclusive, pode, deve ter influenciado uma eleição no país mais importante do planeta, eu acho que isso gera uma crise, aí, uma ressaca e uma descrença um pouco, realmente, no comprometimento que essa plataforma tem com você como indivíduo, né? Com relação aos seus interesses. Sem dúvida. O próprio evento... Isso aconteceu de novo esse mês, né? 50 milhões de usuários tiveram algum tipo de dado vazado e tudo mais, e apareceu na timeline de todo mundo que teve esse tipo de quebra de sigilo de informação. Eu recebi isso e falei, cara, chato, né? Eles admitindo que, sim, seus dados podem ter sido usados para outros fins que a gente não tem controle e não sabe o que aconteceu. Caraca. Não, mas eu vou te dizer assim, ó, pelo menos olhando pelo lado da segurança da informação, isso é ótimo. Para mim, que eles avisaram, no caso, isso? Para mim, o ruim é isso acontecer e eles não me dizerem nada. Não, e eles estão dizendo por quê? Porque agora tem... Mas eles dizem porque tem regulação. Eles não dizem porque eles são bonzinhos e querem dizer. Exato, eles dizem porque tem regulação. Exatamente. Depois do caso da Cambridge... Exato. Depois do caso da Cambridge, né, ou seja, começou a legislação começou a apertar eles em função disso, mas isso é justamente o que a gente queria, porque antigamente acontecia esses tipos de vazamento, esse tipo de acontecimento, e as empresas
lavavam as mãos, sabe? Sem pudor nenhum. Então, até o fato da gente ter uma LGPD agora, que em breve vai estar vigorando, vai nos auxiliar muito também nessas questões. Pessoal, olha, temos mais 10 minutos, então quem quiser participar um pouco mais, com mais alguma pergunta, este é o momento. Eu tenho duas aqui na minha mão. Vou ler a primeira do Rafael, que traz uma pergunta para a gente. Você acha que a população quer fugir da bolha? E ele contextualiza isso através de uma informação sobre uma das revistas de maior circulação no Brasil, que atingia cerca de 1 milhão de leitores, num país de quase 200 milhões de habitantes. Se se consome pouco leitura no Brasil, e com as redes sociais, muita informação vem mastigada, né? Será que há, de fato, interesse em sair dessas bolhas, né? Já que estamos consumindo informação dessa forma tão fragmentada e menos aprofundada? Eu acho que, em termos absolutos, não, porque, primeiro, acho que esse conceito de que existem bolhas ele não é totalmente difundido. Agora, existe um movimento, sim, de tanto querer quebrar as bolhas como querer sair das redes sociais, e está crescendo. Mas, em um geral, eu não diria que isso é a vontade maior da população. Minha percepção, sem nenhum dado para comprovar. A bolha é o lugar confortável, né? Então, a gente está afim de ir para um lugar desconfortável, considerando que isso vai te tornar uma pessoa melhor, te tornar mais, sei lá, com todo respeito, não ser um babaca? Talvez, aí tipo assim, mas às vezes não, às vezes está tudo bem, sabe? Eu já trabalhei o dia inteiro, eu já estou aqui, ó, nesse trabalho chato, eu já estou fazendo tal coisa, isso aqui, eu quero só ter um momento que eu vivo a minha bolha, que eu não preciso ter mais uma discussão que me deixa desconfortável, que eu não preciso reconhecer algumas outras coisas, não me perceber também num lugar. Eu Concordo. E há momentos e momentos, né? Há momentos e momentos. Mas eu concordo também com o Pedro. Não vejo. Acho que as pessoas é realmente zona de conforto. As pessoas se sentem confortáveis naquele ambiente. Se a pessoa não toma a iniciativa de sair dessas bolhas, essas bolhas vão continuar existindo e provavelmente continuarão existindo. Mas eu acho que também está tudo bem. Se algumas pessoas... Tá tudo bem. Mas tem gente que está em espaços, cargos e com discursos que não pode se permitir não querer estourar essas bolhas. Então, essas pessoas, elas precisam querer sair mesmo, assim. Mas tem gente que não. A Cristiana traz aqui uma pergunta, eu achei bem legal, porque ela toca num grupo aí que seria mais vulnerável à influência dessas bolhas, até por serem gerações, né, serem pessoas que vieram de gerações um pouco mais distantes dessa quarta revolução tecnológica que a gente atravessa. Aí ela pergunta aqui, como os jovens podem ajudar a quebrar as bolhas das pessoas mais velhas que não tiveram tanta vivência com a era da informação, pais, avós, e que estão tendo um contato mais próximo com a rede social só agora? E ela fala aqui, porque eu acredito que temos um papel importante nisso. Eu também, Cristiana, concordo com você. Me conta. Nos deixou sem palavras. Estou aceitando a Cristiana já deu a resposta, né? Quem fez a pergunta? Desculpa. Não, legal, muito boa, realmente. Muito bom. No meu entendimento, isso é uma coisa que eu incentivo muito, como eu faço muita palestra para adolescentes, eu incentivo muito, e claro, principalmente, é sabido que nos casos de cyberbullying, por exemplo, são raros os homicídios, mas eles acontecem. Os suicídios, desculpa, mas eles acontecem. E uma das principais ferramentas para isso é contato com os pais, não adianta, né? A pessoa tentar não resolver aquilo sozinha. Legal, onde é que eu quero chegar? Eu sempre incentivo eles a ensinarem os seus pais a usarem redes sociais. Ao invés claro, diz para tua mãe, diz para o teu pai, mãe, não vai lá me chamar de fofinho na frente dos meus amigos, mas ensina o teu pai, ensina a tua mãe a usar a rede social. Apesar de os adolescentes eles terem a plena convicção que eles sabem usar mais a TI do que os mais velhos têm muito mais anos de vida, têm muito mais experiência do que eles. Então, e vocês vão ver que é uma coisa super gostosa, assim, sabe? Claro, eu tenho uma derrota pessoal na minha vida, que eu não consigo fazer a minha mãe parar de fazer aqueles joguinhos, sabe? Como ficaria de cabelo grisalho, como o Cid Moreira narraria a sua vida e por aí vai. É uma derrota pessoal. Eu também não consigo convencer a minha mãe de que ela não pode postar 10 fotos na sequência no Instagram, que isso é over, pega mal. E ela não me ouve. É complicado, né? É complicado isso. Mas eu acho que isso é um canal de transformação, assim, sabe, de conscientização, de você manter essa relação com eles em redes sociais. Tá vendo que a tua mãe está fazendo uma coisa errada? Vai lá e fala. Poxa, mãe, olha, de repente essa informação que tu colocou aqui não é legal e tal, sabe? Ensina eles a usarem e ensina a questão das bolhas, né? Poxa, mãe, já percebeu que tudo que ou pai, né? Já percebeu que tudo que tu está recebendo é porque tu só está confirmando aquilo que tu está vendo? Eu acho que sim, a gente
tem um papel fundamental nisso. E a gente pode atuar efetivamente com isso, quanto a isso. Eu acho que é um negócio do falar a língua das pessoas, né? Então, tentar encontrar a pessoa de onde ela está vindo para conseguir estabelecer esse canal de comunicação, assim. Então, só que isso requer muita generosidade, paciência e amorosidade, que às vezes a gente passa. Mas eu fiquei nesse objetivo pessoal, assim, nessas eleições, por exemplo. Participei de um fórum de fake news, aí descobri que 30% das conversas que a gente se engaja nas redes sociais são com robôs, quando a gente não conhece a pessoa. E achei isso, assim, impactante. Aí eu peguei uma matéria, assim, que era verdadeira, de um meio super conhecido, e falei, nossa, pai, você viu isso? 30%. Ele, o que são robôs? Ele nem sabia o que eram robôs e por que... Então, deve ter replicado um monte de informação que chegou, né, pelos tais replicando. robôs, deve estar fazendo isso agora. Então, foi assim, explicar que existia esse conceito, aí depois explicar que existem robôs, aí falar dos algoritmos. Então, muita generosidade, paciência, quando a gente já tem uma relação de afeto com a pessoa, que a pessoa vai te ouvir. Mas é muito difícil mesmo, eu acho isso um super desafio, assim, porque as pessoas, elas estão excluídas do ambiente social analógico, digamos assim, estão sequestradas pelos seus devices, assim, pelos seus negócios, e não conseguem mais se engajar numa conversa sem muita agressividade, super polarizadas, porque rolou uma intoxicação mesmo, assim, de todo mundo, inclusive de mim. Eu tenho uma história interessante que foge um pouco de bolhas, mas tem a ver com o universo digital e robôs. Nesse sentido de o que é robô. Em 2014, eu estava trabalhando na FGV, pesquisa em redes sociais e eleições, e em algum momento, sem querer, olhando aqueles mapas, né, gráficos do debate público, polarização política e tudo mais, surge um grupo diferente, que era muito diferente. O padrão de conversa entre eles era muito diferente. Eu fui ver o que era e eram robôs. Então, descobri, sem querer, robôs. Foi muito provavelmente a primeira vez no debate político do Brasil que teve um caso de robôs que foi para a imprensa e tudo mais. E aí teve um político X que falou, olha, usaram robôs nas redes sociais, que nem a FGV falou, os dois lados usaram. Aí o político Y, do outro lado, na Câmara, no Senado, desculpa, é mentira que a gente usou robôs, eu quero que provem que a gente usou robôs. Ele deve imaginar que o robô é aquele robô que sai caminhando e tudo mais. E assim, foi meio... O perigo das histórias únicas. Eu já me imaginei lá, estou eu lá indo numa CPI explicar o que é um robô para esses caras. Graças a Deus não precisei. Mas é um debate, o meu ponto com essa história tem uma questão de educação digital também, não só sobre robôs, mas estava pensando quando o assunto era como nossos pais estão nas redes sociais. Eu tenho talvez sorte ou privilégio, meus dois pais são jornalistas, pai e mãe, né, jornalistas, então tem muita coisa que eu não preciso explicar para eles, eles me explicam. Mas algumas coisas aconteceram assim, tipo, pô mãe, ou pô pai, esse site que você está compartilhando não é da Folha, é o Folha não sei o que, Folha XYZ, sabe? Então tem um tipo de comportamento de produção de conteúdo que se passa por uma imprensa de credibilidade e que não é de uma forma para enganar, não sei se enganar é o termo, mas e até por pessoas que têm uma certa formação ou esclarecidas, acaba passando, puta, eu achei que era real e estou compartilhando fake news sem saber. Então a gente tem que sempre ficar atento e avisar quem está ao nosso lado, assim, pô, você está passando uma vergonha aí, amigo. Deixa eu te ajudar aqui a par que ainda dá tempo. Enfim. Gente, temos 1 minuto 39, 38 segundos, mas eu queria encerrar aqui com uma pergunta, na verdade, com a colocação do Matheus, que eu acho que tem tudo a ver também com a reflexão que cada um vai tirar dessa experiência, como a gente vai para fora, né, aqui da Unibis, depois dessa conversa. Ele fala o seguinte, não há falta de maturidade para o debate, estamos discutindo bolhas e falta de empatia, mas o ser confrontado com o diferente. E eu acho que esse comportamento nosso nas redes sociais se reflete diretamente na nossa forma de se relacionar na rua, né, com as pessoas na calçada, no elevador do prédio, no trabalho. Quer dizer, então, o comportamento digital ele tem definido muito mais a gente aqui fora também, né? Então, eu queria Matheus, cadê o Matheus? Matheus, obrigada, meu assinante, me acompanha, valeu. Queria um comentário final de vocês, acho que para a gente também sair com essa mensagem, né, assim, no coração mesmo, de como a gente pode se observar na rede e se observar aqui fora também, né, porque a falta de empatia faz mal
para todo mundo, né? A nossa falta de empatia com o outro reverbera de um jeito muito ruim na gente, ainda que nós não percebamos isso no primeiro momento, né? Então, queria um olhar aí final rápidos de cada um de vocês, por favor. Começo porque eu acho que eu vou ser o mais rápido. Eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que talvez o principal ponto das bolhas nas redes sociais e por que elas são importantes serem discutidas não é só necessariamente de a rede social continuar tendo uma polarização, mas sim o que ela reflete no nosso dia a dia e na nossa sociedade. Então, se eu vejo só um tipo de conteúdo, um tipo de opinião política, quando eu sou confrontado no dia a dia com uma opinião diversa, eu não vou nem saber como pensar sobre isso, como lidar, como conversar. Então, acho que o ponto principal é vamos tentar explodir as bolhas nas redes sociais para estar, de certa forma, preparado para ter uma conversa ou para fazer uma construção que importa e ter um propósito social bom, um propósito bom de forma ampla no mundo real. Faz sentido, né? Isso. Eu penso que, assim, esse negócio de identificar quais bolhas a gente vive e se perceber numa bolha é desconfortável e está tudo bem também, né? Então, as pessoas levam muito para ofensas pessoais, assim, quando você reconhece que essa atitude que você está tendo é uma atitude que não é legal, sei lá, é machista. Aí a pessoa ela já leva para um lugar, não, onde já se viu, eu estou desconstruidão, não sei o quê, defensiva, mas não, está tudo bem, né? A gente está num processo de desconstrução de muitos preconceitos e coisas que a gente vai sendo reforçado pelas nossas bolhas, assim. Então eu fico pensando assim, realmente a internet ela reflete como a gente existe no mundo aqui fora. Eu concordo nesse ponto e eu acho que a gente tem várias oportunidades que a gente não pode perder de ser essas pontes. Então, de reparar as coisas, de ajudar pessoas, trazer as pessoas para a sua realidade, né? Praticar essa empatia mais num lugar generoso, de servir de interface, de ter essa generosidade de explicar as coisas e também de praticar uma escuta ativa, né? Então, também não ir pelo viés da confirmação. Tudo que eu estou ouvindo, eu já estou concordando ou discordando, concordando. Não, vai, né? Tipo, vai com a cabeça aberta, assim, que isso é bom para todo mundo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu achei o evento genial. Acho que ele está, assim... É raro ver um evento que é gratuito, que aí consegue ter diversidade, que está aberto para a rua, que tem... Então, eu acho que é uma oportunidade de furar a bolha mesmo, né? Então, é isso, gente. Obrigada. E eu também, sei que nosso tempo está esgotado, né? Vou ser bem acabou sucinto. Ali, ó. Acabou. Eu vou ser bem sucinto. Não, gente, eu acho assim, ó, eu acho que também gostaria de agradecer, tá, pelo convite. Gente, foi muito prazeroso estar aqui com vocês conversando sobre isso. E eu acho que realmente sobre essa questão da empatia, gente, assim, ó, o primeiro passo para a gente construir muros ao redor de países é construir muros ao redor de ideias. Então, se a gente se isola, quanto mais a gente se isola, menos empatia a gente vai ter. Quanto mais a gente enxerga o diferente, quanto mais a gente vê as outras pessoas, quanto mais a gente entende as outras pessoas, eu acho que esse é o primeiro ponto para sair da bolha. Nós querermos enxergar o diferente. A gente já vai estar dando um grande passo nessa direção. Olha, eu queria agradecer demais a presença do Cristiano Borges, que é analista de segurança da informação da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, professor da Faculdade Alcides Maia e também palestrante da Copérnicos Soluções Educacionais. Também quero agradecer a Mariana Campanati, que é empreendedora do Imagina e há 6 anos trabalha para impulsionar movimentos de transformações positivas. É mãe publicitária e também se dedica ao Magic Minas, coletivo de basquete que ocupa espaços públicos. Eu fui atrás, eu fiquei curiosa, achei o máximo. A gente é maravilhosa. Todas as mulheres que quiserem jogar basquete. E eu quero agradecer, para fechar, o Pedro Lenhart, que é pesquisador, especialista em rede social e ciência de dados. Eu aprendi muito aqui hoje, muito mesmo. Eu quero agradecer demais a escolha de vocês por estarem aqui com a gente nessa 1h30. Espero que, de alguma forma, isso tenha contribuído para a percepção, para o entendimento que vocês têm do que é a rede social hoje, do quanto o nosso comportamento, neste momento, com elas, influencia a nossa sociedade como um todo, a forma como a gente tem se comunicado. E eu realmente acho que daqui a gente tem mais material para refletir e para começar a se observar um pouco mais no dia a dia. E, especialmente para quem quer empreender, ampliar esse olhar e estar mais atento, né, ao comportamento das plataformas, eu acho que é fundamental se a gente quer um mundo que seja mais ancorado nas diferenças, na diversidade e, consequentemente, no respeito.
É isso, gente. Tenham um ótimo sábado, aproveitem bastante o resto do evento. Ainda tem muita palestra, curso, tudo de graça. E esse espaço é muito legal também. Valeu, um beijo em todo mundo.